Boa tarde, amigos e amigas do Facebook e YouTube. Bom, gente, finalmente a parte mecânica da turbina 2, no que se refere à reforma, modificação, está 100% concluída, porque antes havia um pequeno gerador na citada turbina e quando decidimos empregar um motor de lave-seco, foi preciso, de fato, fazer umas mudanças no monobloco para que comportasse o citado motor. Vou mostrar para vocês o circuito elétrico, no que se refere à ponte retificadora, não foi concluído ainda, mas isso é o mínimo. Ok, gente? Vamos lá no quadro então. Quando fizemos a apresentação da turbina 2, no outro vídeo, um visitante achou muito complicado a forma como está. De fato, para quem não é da área de mecânica, como está não é fácil entender. Aí, até como forma de ajuda para os nossos visitantes e inscritos, desenho por aqui alguma coisa o mais simples possível. Então vou mostrar para vocês as cotas, ou seja, o tamanho das peças, para que vocês possam, caso queiram fazer alguma coisa do gênero, possam usar isso como referência. Estamos adotando em todas as cotas o mais ou menos, porque na verdade não é preciso manter um critério rígido de fabrico. Essa chapa, por exemplo, é de máquina de lavar, é o costado, não é? A parte que forma a caixa da máquina de lavar. Então, como eu trabalho quase que na totalidade com recicláveis, aí fica mais barato. Tamanho do leme, distância entre o leme e o começo do monobloco, espaço para o gerador, caso vá usar um de máquina lave-seca, área do eixo, juntamente com os mancais. O eixo, se usar a máquina de lave-seca ou mais de 3 passos, é interessante que use esse diâmetro, porque certa vez experimentei de meia polegada e danificou. Logo ele não suportou. Na parte de leme, esse tipo de material. Na parte do monobloco, é preciso material mais robusto, no caso, usar esse. Aqui a altura, para que possa comportar o motor lave-seca. E aqui, esse travejamentozinho para conter a parte superior do conjunto passo, esse material. Isso é uma amostragem do formato mais simples, no caso, multiplicação apenas com uma coroa grande de bicicleta e na ponta do eixo do motor, do motor de lave-seca, uma catraca de 16 a 18 dentes. Aliás, de 14 a 16 é o ideal. Então, como já foi dito, esse é o modelo mais simples. Se você não vai usar cubo de automóvel, e for fazer uma mesa como está a turbina 2, vamos mostrar, é preciso encontrar o centro de gravidade do conjunto, porque quando é rolamento, isso não é muito exigido, é irrelevante o detalhe do centro de gravidade. Mas se for apenas 2 discos de ferro, sem rolamento, apenas lubrificado, faz necessário você localizar o centro de gravidade. Inclusive, bem recentemente fizemos um vídeo mostrando como encontrar o centro de gravidade do monobloco, de um monobloco. Aqui é um pedaço de tubo, mais ou menos 100 milímetros, não botei a medida, mas mais ou menos 100. O comprimento. O diâmetro é em função do mastro que você vai usar. Se você vai usar um mastro de 3 polegadas, naturalmente você arranja um tubo cujo o de 3 polegadas possa encaixar.
fizemos por aqui uma lista de apresentação para que o vídeo não fique monótono, não fique repetitivo. Então, para quem está chegando agora, nossas pás, 3 delas foram enxertadas, vamos mostrar. Multiplicador de velocidade, quando podemos empregar? Jogo de pás ideal, 5 em diante. Tamanho das pás, mais ou menos 1 metro para ter mais RPM, pois pás grandes você perde RPM e ganha torque. Então nessa dimensão é o ideal, na escala do mais ou menos, ou seja, entre 900 e 1.200 milímetros. Carenagem, é a proteção das correntes e gerador, é interessante. As correntes enferrujam e dificulta o seu livre giro. Limitador de curso do monobloco, fazer o leque de busca, é aquilo que a gente já mostrou. No caso da gente, como temos ventos apenas a 180 graus, mais ou menos, e devido o leme tem uma dimensão bem em função do resto do conjunto, esse leme faz o controle e não permite que gire 360 graus. Então com isso não precisa botar limitador de curso. Motor de máquina leve e seca, esse é um detalhe à parte. Ele foi modificado pelo nosso colega, também inventor, Cleiton, autonomia 12 volts. Até aproveito e sugiro a vocês que quiserem aprender muita coisa sobre eletroeletrônica, ele tem muito assunto para passar para público, canal Autonomia 12 volts. Pois bem, então Cleiton modificou esse motor lave seca, que vamos mostrar agora, onde pedimos na ocasião que ele dividisse em 2, no caso 18 mais 18, então é como se fosse 2 geradores num. Aí vamos fazer um pequeno teste dos grupos, teste esse na alternada, ou seja, AC. E fizemos já uns testes prévios, com 150 RPM, ele deu em torno de 16 a 18 por fase. Com 220 RPM mais ou menos, ele foi para mais ou menos 22, se não me engano, mas a gente vai mostrar na prática. Antes que a gente se estenda, quero aproveitar e cumprimentar os grupos dos quais faço parte. Eólico fotovoltaico, citar o nome de cada membro é difícil, porque são muitos. Energia renovável e outros, que também vivem aí na busca pela energia renovável, energia limpa. Então a todos vocês, meu abraço, meus agradecimentos por estarem aí com a gente, passando dicas, nos ensinando, a gente trocando informações. E também aproveito para os inscritos e visitantes do canal da gente, onde sem vocês certamente o canal Velho Pardal não existiria. Antes que eu me esqueça, deixa por aqui lembrar vocês o seguinte: mancal caseiro, a gente tem um vídeo falando disso, porque comprar tudo novo, nem todo mundo tem poder de compra. Então no meu caso eu me viro com fabrico caseiro. Temos um vídeo mostrando como construir mancais caseiros. Fazer uma amostragem geral para depois a gente fazer os testes prometidos. Aproveito para lembrar, quando falamos do monobloco, feito com esse material, isso é um lado só, né? Se você olhar frontal, você vai ver que são 2 monoblocos, ou seja, 2 conjuntinhos para compor o monobloco. Essa largura aqui, eu não botei no desenho, mas é em torno de 150 de largura. Vamos retirar a carenagem para que a amostragem seja com mais nitidez, com mais pormenores. Antes que retire a carenagem, mostro aqui para vocês que foram colocadas 4 borrachas, aliás 3,
para evitar vibração na referida carenagem. Devido a estarmos usando um jogo de correntes, isso pode transmitir ruídos para a carenagem. Então, como forma até de amortecimento de ruídos, empregamos essas borrachas. A ausência da carenagem, agora a visão é mais clara de todos os pormenores. Esse, por exemplo, é mancal caseiro. Todos aqui são fabrico caseiro. Então isso deixa o custo lá embaixo, que é feito com sucata recicláveis. E lá na apresentação, lá no quadro, falamos sobre multiplicação, quando pode-se usar. No item 01. Gente, seguinte, multiplicador de velocidade tem lá suas inconveniências e vantagens. É de fato viável quando você tem ventos fortes, porque sabe-se que os motores lava e seca com mais RPM, mais ganho em corrente e tensão. Isso é quase que normal nos geradores, mas por excelência esse tipo de gerador. É motor, mas está na função gerador. Pois bem, então com a ajuda de multiplicação você consegue ótimo RPM, mas em contrapartida, quando você usa multiplicação, quanto mais se multiplica, mais exige torque aqui no eixo principal, o eixo das pás. Então, para quem tem ventos fracos, não é uma boa ideia. Estamos fazendo aqui, mesmo com ventos fracos, como laboratório, porque quando elaboramos esse projeto, ele nos permite encontrar leveza através desse jogo de dentados, aqui dessas catracas de bicicleta de marcha. Exemplo, quando o conjunto foi constituído, ficamos 1/5. Um no eixo das pás, 5 no eixo do gerador. Mas, em experimento, percebemos que estava com relativo peso. Então, outrora, a corrente estava nesse dentado. Isso daqui é uma catraquinha de 14 dentes. Daqui eu não sei quantos dentes, mas tem 200 milímetros de diâmetro, mais ou menos, essa coroa. Então, vindo para aqui, para de 14 dentes, nos ofereceu lá no final, tipo assim, maior, menor, maior, essa tem 16 dentes, 1/5, ficou pesado. Então, descemos um grupinho e caiu para 1/3, aliás, 1/3, 3 lá no gerador. Então, se os ventos não acionarem na forma como está, 1/3, a gente vai com a corrente para esse último estágio. Se ainda ficar pesado, a gente desce essa corrente para esses estágios decrescente, porque quanto mais baixarmos aqui, mais leveza temos. Agora com isso vamos ter perda de RPM. Então vai deixar de ser 1/3, talvez vai ficar 1/2. 1/1 é esse igual a esse. Então o propósito, repito, é laboratório. Se não der, assim a gente vai alterando até que se consiga chegar a bom termo. E o propósito é esse, é que ele dê o máximo de ganho. Se tivéssemos ventos fortes, tipo assim, em média 30 km por hora, certamente seria certeza de sucesso. Mas estamos lutando contra a natureza, região de poucos ventos. Aquela montanha que estamos mostrando, depois dela, mais ou menos 6 km é o mar. Então, se não houvesse esse morro, certamente teríamos muito vento. Então esse morro é um empecilho, a corrente de vento para a gente. Então a gente só consegue alguma coisa nessa direção que é sudeste. A gente só consegue aproveitar vento sudeste, vento leste é muito escasso. Esse motorzinho, que alguns colegas confundiu com dínamo de Fusca, a foto enganou. Na verdade é um motor de patinete de 120 watts. Ele tem uma grande vantagem
por ter bastante torque, muito RPM e consumo baixíssimo. Então, inicialmente, quer dizer, o que estamos mostrando no momento, ele tem por finalidade apenas testar o gerador, nos dando assim uma constante de RPM. Mas temos uma outra ideia para ele. Está cedo eu falar a respeito disso, ele vai ficar aqui. Então, a continuidade do projeto empregando ele vai depender se os ventos vão acionar essa turbina no formato como está, 1x3. Se acionar, beleza. Então ele será um projeto, eu diria, inédito. Mas, repito, muito cedo para pormenorizar, porque pode não dar certo e não fica assim um informe inútil. Voltemos à apresentação. Pás enxertadas. Para quem está chegando no canal da gente agora, vamos fazer uma amostragem rápida do nosso conjunto de pás, onde enxertamos 3, exatamente porque o lave-seca é um motor relativamente pesado para iniciar e precisávamos dar o melhor ganho possível a essas pás para que possa acionar então o gerador. É um conjunto com 6 pás, conforme pode-se ver, onde inicialmente começamos com essa, você percebe que tem um formato diferente. E a de cima. Depois, até por sugestões de colegas, de visitantes, devido aos ventos fracos, foi sugerido que colocássemos mais pás. Então, conseguimos colocar mais 3, ficando assim o total de 6 pás. Essas 3, de modelo diferente, são as pás enxertadas. É tubo de 100 milímetros, a área de ataque era muito reduzida, fizemos esse enxerto, até por experiência de outra turbina que construímos para um colega, e promete que vai ter um ótimo ganho. Outrora tinha mais ou menos 100 milímetros, e agora ficou com quase 200. A área ficou bem mais abrangente. Ainda para quem está chegando no nosso canal, essa turbina é o nosso laboratório, você percebe que tem uma certa complexidade nesse circuito aqui. É porque quando elaboramos ela, a intenção era fazer experimento com diversos ângulos de torção nas pás, para que ele pudesse sentir com esses ventos que temos, onde poderia render melhor. Se frontal, 10 graus, 20 graus, 30 graus, e chegamos a um denominador comum. Passa enxertada, mostramos. Multiplicador de velocidade, quando podemos empregar, acabamos de falar. Jogo de pás ideal 5 em diante. Tamanho das pás também já informamos. Carenagem, já foi dito. Limitador de curso, já informamos também. Temos um vídeo onde a gente ensina como limitar o curso, para que não gire 360 graus. No caso, não enrosque o cabo no mastro. Já falamos sobre isso. Como falamos há pouco tempo, esse geradorzinho está dividido em 2 grupos de 18 bobinas. E a fiação aqui está separada. Um grupo de 18, mais outro grupo de 18. Já fizemos muito teste hoje para que não houvesse problema na hora de fazer o vídeo, e o tacômetro, talvez por excesso de luz, ele nem sempre faz a leitura, mas depois de muitos testes, estamos usando aqui um controlador de velocidade, onde até marcamos aqui no potenciômetro, onde ele é 150 e onde é 220. 220 é o curso todo, é toda a carga. Mais ou menos 150 RPM é aqui, conforme mostrado. Mais ou menos isso. Esse lave-seca não está nos mesmos moldes daquele. Esse está na forma que o pessoal costumeiramente faz o fechamento. Está de estrela para delta, de forma mais simplificada. Então, foi nos dito que fazendo nesse formato,
que a autonomia dos volts fez para a gente, você ganha corrente e perde tensão. Então, por conta disso, é necessário que dê mais velocidade, para que você não perca a citada tensão. E antes que esqueça, deixa eu mostrar por aqui a mesa giratória, que não é de rolamento. São dois discos de 150 milímetros, onde aqui em cima colocamos um lubrificador, que a gente pode chamar tecnicamente ou mecanicamente de graxeiro. É só encher de óleo grosso. Aí, à medida que ele vai fazendo a busca, que um disco vai friccionando no outro, vai liberando o óleo e vai mantendo sempre lubrificado. Motor lave seca, se você tem ventos fortes e tem ótima rotação, ótima RPM, ele passa dos 10 amperes. Então, tendo esse grupinho de diodos até 10 amperes, não vai ser viável empregá-lo. No comércio local, ou seja, na capital pernambucana, não temos trifásico. E pegamos umas dicas com o professor Beto Fonte. Beto, um abração para você, sucesso com o seu canal. Vamos compor um trifásico com essas pontes mono. A gente conseguiu esse dissipador de calor, a gente divide no meio e dá para fazer duas pontes. No comércio local é em torno de R$10 uma pecinha dessas. Gente, estou com problema para pausar, então eu vou ter que ir para um segundo vídeo para fazer os testes. Mostrar para vocês. Vamos iniciar o processo de teste por fase. O motorzinho do Pato Neto está mantendo a constante de 150 RPM. Eu torcer que a corrente não salte porque não fiz o devido ajuste, pois a montagem foi somente fazer esse teste. Está, conforme foi dito, 150 RPM. Como disse, por grupo, por fase. Ok, gente, a corrente saltou na hora errada. Recolocamos. Foi bem, então o primeiro grupinho, das 18 bobinas. Uma fase com A, vamos para B. R$19,20, igual a primeira. Vamos para outro grupo, antes que a corrente me traia. Segundo grupo. Mais ou menos 150 RPM, 15 volts. Uma fase do grupo de 3, a letra C. A mesma fase, mantendo, letra D agora. Aumentar a velocidade. Então, uma pela outra está com mais ou menos 17 volts por grupo. Ok, gente, então testado os dois grupos, 18 mais 18, onde ficou conforme já foi dito, mais ou menos 18 volts por
unidade nas fases no caso. E aqui, até como dica, furamos a carcaça e colocamos um fio, aliás um tubinho até de chuveiro, da ducha do chuveiro, para que a gente possa assim organizar a fiação, para não ficar espalhada. Aí no caso desse, que está 18 mais 18, aí tem um grupinho de 3, mas esse é outro grupinho. Então o próximo passo agora é fazermos uma caixinha aqui para colocarmos a ponte retificadora. E encerrando as informações, como foi mostrado, com mais ou menos 150 a 160 RPM pelo controladorzinho de velocidade. Tivemos isso, cada fase de grupo. 220 RPM não fomos, ficamos só nisso mesmo, só em 150 RPM. Aí está apresentado a turbina 2 com o motor lava e seca, onde o próximo passo é colocarmos na torre em caráter provisório para os devidos ajustes, para a gente sentir se vai de fato rodar bem 1x3. Depois de todos os testes, finalmente a gente o coloca no seu mastro original. Para todos vocês, boa tarde, obrigado mais uma vez por suas presenças no canal da gente. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Canal Velho Pardal, na busca pela energia renovável.